Olá, rei e rainha aqui do canal, vamos lá. Digamos que você já decidiu, entendeu que precisava mudar sua vida financeira. Com isso, você entendeu seus gastos, passou a controlar mais as suas finanças, a otimizar o seu dinheiro, suas contas. Se ele não estava ajudando, você teve uma grande ideia, começou a desenvolver uma outra atividade que somou mais dinheiro no seu orçamento, uma segunda, uma terceira atividade, e com isso você agora já tem um pouco mais de conforto, um pouco mais de equilíbrio financeiro e pode já passar a conversar sobre investimentos, pensar já e dar o seu primeiro passo naquilo que você vem procurando, vem estudando, assistindo aqui no canal ou pesquisando em outras fontes. Então, o que fazer? Por onde começar? Vem comigo, nós vamos conversar sobre esse assunto. Muito bem. Em tempos de escalada ascendente da taxa Selic, em combate à taxa de inflação no nosso país, voltamos os nossos olhos para uma reanálise dos investimentos de renda fixa. Sim, aqueles mais conservadores, para aqueles que têm um pouco de receio, que estão começando um pouco com o pé atrás. Então, nós voltamos os olhos com a taxa Selic, esse indexador subindo, para esses investimentos que tendem a melhorar as oportunidades. Dentre estes, nós temos o destaque o Tesouro Direto. E o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, tipo o Caixa Forte do nosso país, do Brasil, para a venda de títulos públicos a pessoas físicas, eu, você e todo cidadão brasileiro. Ao investir, ao comprar um título público, você estará emprestando dinheiro para o governo, para o seu país. Olha que beleza, hein? Se você um dia já precisou solicitar um empréstimo a um banco público, um banco privado, agora você está do lado oposto da cadeira. Você agora está emprestando e para o seu país. Que avanço, hein? O governo, por sua vez, com esse dinheiro investido, fará a utilização dele para investimento ou outros fins na área de saúde, segurança, educação, diversas finalidades. Em contrapartida, você receberá os juros indexados pela taxa básica de juros do nosso país, a taxa Selic. Daí, em se tratando de segurança, quesito fundamental para as ações de investimento, através dessa iniciativa de investimento de aplicação em renda fixa, através de um título público ligado ao governo, você estará desta forma conservando, protegendo o seu dinheiro, protegendo mesmo a sua ideia, porque às vezes você pode estar querendo ter essa ideia, mas está com medo, você está protegendo a sua ideia e está tomando a iniciativa principal de dar o pontapé nos seus investimentos. E embora você observe notícias ruins sobre política, relações internacionais, economia propriamente dito, o país, o Brasil, será o último a quebrar rumo a uma crise econômica. Diversas instituições financeiras, particulares, privadas, estariam primeiramente com problemas antes mesmo do país, do governo quebrar. E várias iniciativas ante esta questão fatídica seriam tomadas para a conservação e retomada da economia do país. Então você, que já está passando dessa fase da curiosidade, continue buscando informações, estudando e tendo a coragem de agir. O Tesouro Direto pode lhe dar as boas-vindas nessa empreitada, nessa iniciativa no mundo dos investimentos. Beleza, como funciona? Como você adquire, investe, aplica no Tesouro Direto? Vamos falar sobre isso agora. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então é agora. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Dessa forma você vai ficar por dentro dos novos conteúdos postados aqui no canal. Toda vez que um vídeo novo for lançado, você vai ser avisado aí. Clica aqui embaixo. Ok, sendo você portador de um CPF e tendo uma conta corrente ou uma conta pagadora que possa realizar transações financeiras, você precisará escolher um agente de custódia para intermediar as suas transações junto ao Tesouro Direto. Esse agente de custódia pode ser o seu próprio banco, onde você tem uma conta corrente, ou então uma corretora de investimentos que você já abriu conta ou que possa abrir uma conta nessa corretora. Uma observação importante é que grandes bancos, talvez este mesmo que você seja correntista, cobre altas taxas de administração para ser o seu agente de custódia. É bom você abrir o seu olho. Já grandes corretoras, muitas delas já não cobram essa taxa de administração. Essa taxa é zero. Então, talvez seja interessante que você, que ainda não tenha, abra a sua conta para poder realizar transações com o Tesouro Direto. Nesse caso em questão, você fazendo a utilização da sua corretora de investimento e essa sendo um agente de custódia integrado,
você conseguirá fazer a negociação no próprio site da sua corretora. Você fará lá o depósito através da sua conta corrente, da sua conta pagadora para a sua corretora. Com um saldo na sua corretora, você poderá fazer a aquisição, a compra desses títulos públicos do Tesouro Direto. No caso contrário, você dependerá do outro agente de custódia fazer a sua inscrição, a sua senha na plataforma do Tesouro Direto. Depois ele vai passar para você, essa senha pode ser trocada e você vai conseguir fazer as operações através do seu banco, desta forma. Porém, há uma outra forma que é você fazer sozinho, detalhe. Mas, se você não se sente seguro, não buscou informações ainda, não tem conhecimento, faça através das vias convencionais, com a sua corretora ou com o auxílio do seu gerente de banco. Ok, esta é a maneira como se compra, como se adquire e realiza operações envolvendo títulos públicos. Agora, quais são esses títulos públicos ofertados? Mas deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Está gostando do conteúdo? Então faz o seguinte, curte aqui embaixo, compartilha com seu amigo, com a sua amiga, que também tem interesse sobre esse tipo de assunto, que está buscando mais informações para ter as suas iniciativas. E outra coisa, esse é o comentário. Tesouro Selic, o queridinho geral, aquele que quem nunca teve um Tesouro Selic em sua carteira, até os investidores mais avançados, um dia já tiveram, hoje tem alguns que ainda têm, através da diversificação, mantendo eles como destaque em sua carteira de renda fixa. E para os iniciantes, como nós falamos, é uma grande porta aberta para o acesso ao mundo dos investimentos. É um título pós-fixado, atrelado a uma taxa, a taxa básica de juros do nosso país, a taxa Selic. Sendo ele pós-fixado e acompanhando a variação da taxa Selic durante o período da sua aplicação, você só saberá de fato o quanto teve de rentabilidade ao término da aplicação. Isso porque, através dessa variação, hoje, na data de gravação desse vídeo, a taxa Selic está 5,25. Daqui a pouco, ela vai estar um pouco mais, um pouco a menos, e no vencimento da sua aplicação, ela terá um outro valor com certeza. Então não tem como você saber de fato quanto você vai ter de rentabilidade. Embora você observe em algumas plataformas, em alguns sites, uma simulação, na própria plataforma do Tesouro Direto, é uma simulação bruta. Isso porque eles não têm como cravar esse valor, mas é uma estimativa para você que está pensando em fazer esse tipo de investimento. Agora, em se tratando de rentabilidade, quesito que você está querendo saber, que todos querem saber, embora a liquidez e a segurança precisam sempre ser abordadas porque formam a tríade de regras básicas do investimento, a rentabilidade sobre esse título requer algumas questões principais que nós vamos estar tratando aqui. A primeira delas é uma identificação da taxa Selic. A taxa Selic, ela tem um desdobramento, um contexto. Quais são esses contextos, esses desdobramentos? Existe a taxa Selic meta, que norteia as operações financeiras, e a taxa Selic over, aquela que de fato é calculada para fins de rentabilidade do seu investimento. Ela tem uma leve diferença a menos do que a taxa Selic meta, 0,1 abaixo. Então, no exemplo que nós estamos dando da data de gravação desse vídeo, se a taxa Selic está 5,25, Selic meta, a Selic over vai estar 5,15%. Você compra, adquire um título do Tesouro Direto a partir de R$30 ou 1% do valor do título. No caso do Tesouro Selic, que é um título que tem o seu valor na casa de 10 mil e poucos reais, você com 1% do valor desse título, você consegue fazer aquisição. Essa fração do título comprado, ou estas frações, no caso de ser 1, 2, 3, sofrerão a incidência ao longo do tempo da taxa Selic over. Então, durante todo esse período, você vai estar juros sobre juros até a data do vencimento. Você vai observar que quando você for comprar um Tesouro Selic, você vai estar vendo lá na plataforma o Tesouro Selic mais um númerozinho. Vai estar 0,03, 0,2 ou então menos 0,3, 0,2. E o que significa esse númerozinho atrelado ao Tesouro Selic no ato da compra? Ágio e deságio. Quando o título está com bastante oferta e pouca procura, o título vai estar mais barato para compra, ele vai estar em deságio. Então você vai estar comprando esse título mais barato. Então a soma vai estar lá, Tesouro Selic mais aquele percentual. No caso contrário, se você tiver pouca oferta e muita gente querendo comprar, ele vai estar mais caro para compra, vai estar Tesouro Selic menos
algum valorzinho. Então ele vai estar mais caro para a compra. Então é bom você atentar para essa questão de ágio e deságio que influencia, tanto quando você for comprar, tanto como você for vender o seu título, no caso de você resgatar ele. E os descontos? No mundo dos investimentos não tem jeito, também tem imposto. Seria ótimo se você investisse e só lucrasse, né? Mas não, você vai ter dedução de impostos. E para títulos públicos, tanto para títulos privados. O Tesouro Selic você vai ter deduções ao final e tanto antes se você resgatar antecipadamente ao vencimento da sua aplicação. Vamos lá. Para você obter a rentabilidade líquida do seu investimento, você vai fazer o seguinte. Vamos devagarzinho para você entender. Você vai pegar a rentabilidade bruta até o final da sua aplicação, ao vencimento do seu investimento, ou até mesmo a rentabilidade gerada até a solicitação de um resgate, no caso de você não poder levar o seu investimento até o final, até a data de vencimento. Tanto dessas duas formas você terá dedução de impostos. Se você solicitar antes do vencimento ou no vencimento, você terá deduções. Então vamos aqui logo do princípio. Se você solicitar um resgate antes de 30 dias completados, você terá o seu primeiro desconto, que será o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. Ele acontece de forma regressiva. Se você solicitou com um dia, vai ter um valor, com 2 dias, outro valor, com 3 dias, outro valor. Após 30 dias, você já deixa de ser deduzido de IOF. Em seguida, nós temos deduções relacionadas a imposto de renda. Se você solicitar o resgate de 0 a 180 dias, a sua dedução será de 22,5%. Se você solicitar de 180 a 360, o desconto já vai ser de 20%, de 360 a 720, 17,5%, e acima de 720 dias, o desconto será de 15%, o mesmo do vencimento. Mas tem mais? Tem mais. Tem imposto sobre a taxa de administração do agente de custódia. Na verdade, não é imposto, é uma taxa, como nós falamos, do agente de custódia que ele cobra. No caso de algumas corretoras, elas cobram taxa zero. Porém, como nós falamos lá no início, tem grandes bancos, que talvez você seja correntista, que cobram taxa. Fica com o olho aberto nisso. Porém, também tem taxa de desconto da B3. A taxa da B3, ela já incide sobre o valor total da aplicação. Não é só sobre o juros, sobre a rentabilidade que você teve sobre o aporte realizado. Ela já é sobre o montante total de 0,25 ao ano, mas a notícia boa é que essa taxa só é cobrada para investimentos acima de R$10 mil. Olha que beleza. Então, você que tem um valor a menos, a taxa é zero. Molezinha, não é? Então, recapitulando aqui as deduções. Primeiro, IOF, no caso de você resgatar antecipadamente o seu investimento antes de completar 30 dias. Depois, imposto de renda, uma tabela regressiva que vai até o final. Taxa de administração do agente de custódia. Pode ter ou pode não ter. Dependendo da sua corretora, não terá. E taxa de administração da B3 para investimentos acima de R$10 mil. Anote isso, que isso vai ser importante lá nos seus cálculos finais. Galera, Tesouro Selic, alta liquidez, baixa volatilidade em relação à fração do título, ele não oscila muito em relação ao valor de compra e de venda, indicado para a formatação da sua reserva de emergência e boa acessibilidade, por conta dessa fração está girando na casa de R$100. O próximo título qual é? Tesouro pré-fixado. E o que seria? Como é o tesouro pré-fixado? Tesouro pré-fixado, como o próprio nome diz, de maneira prévia, você terá a noção da sua rentabilidade no final do seu investimento e não só no final, mas também desde o momento que você solicitar o resgate. Sim, porque nessa modalidade você também pode solicitar o resgate do seu investimento de maneira prévia. Claro que ele vai obedecer, como nós conversamos, aquela tabela regressiva do imposto de renda. Porém, diferente do Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado não terá variação ao longo do tempo. A taxa contratada lá na plataforma do Tesouro ou na sua corretora será a taxa corrigida até o final, até o vencimento do seu investimento. Então, se você contratou uma taxa de 7%, é ela que vai até o final. De 8%, é ela que vai até o final, sem variação. Este título é indicado, ou melhor, adequado para você que possui uma meta, um projeto de médio a longo prazo, tipo casamento do seu filho e sua filha, festa de 15 anos, intercâmbio no exterior, aposentadoria, sim, muito destinado à aposentadoria, e que você não necessite utilizar essa quantia nos próximos períodos.
Sim, porque nessa modalidade você também pode solicitar o resgate prévio antes do vencimento. No entanto, se você solicitar o resgate antes do vencimento, você estará sujeito ao spread, a diferença do preço de compra e de venda desse título, que é muito maior do que o Tesouro Selic. Esse título tem mais volatilidade. Exemplo, se você adquiriu o título por R$ 40 e daqui a 2 anos, 5 anos, você precise solicitar o resgate dessa aplicação e esse título estiver sendo negociado a R$ 30, ocorrerá um spread e você estará perdendo dinheiro. Sim, estará tendo menos lucratividade do que o imaginado. Então, é importante, é interessante que você leve esse tipo de aplicação, o Tesouro Pré-fixado, até o seu vencimento. De resto, salvando essas peculiaridades, o Tesouro Pré-fixado terá as mesmas disposições de dedução de impostos como o Tesouro Selic. Imposto de renda, taxa de administração do seu agente de custódia, se houver, taxa de administração da B3 e assim sucessivamente. Antes de passarmos para o próximo tesouro, que é o Tesouro IPCA, nós vamos falar sobre um desdobramento. Vamos dizer que seria um outro tesouro pré-fixado. O Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. O Tesouro Pré-fixado com juros semestrais acompanha as características do próprio Tesouro Pré-fixado. O que vai acrescentar é a rentabilidade periódica. No caso, de 6 em 6 meses, como o próprio nome diz, estará tendo uma entrada na sua conta junto à corretora ou na sua conta junto ao banco, a rentabilidade daquele período. No caso, os 180 primeiros dias serão descontado o imposto, 22,5%, depois dos 180 dias, 20% e assim sucessivamente. Diferente do Tesouro Pré-fixado, que aquele montante contratado você só vai ao final sem variação, sem entradas periódicas, somente no final. No Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, de 6 em 6 meses, você vai ter essa entrada com esses descontos. Agora, por último, na reta final, nós temos o Tesouro IPCA. E o Tesouro IPCA também terá o seu desdobramento, como um título diferente, o Tesouro IPCA com juros semestrais, mas isso nós falamos no finalzinho, vamos focar agora no próprio Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele vai acompanhar a inflação. Esse será um indexador que vai corrigir a aplicação durante todo o período. E essa inflação, ela vai estar somada a uma taxa contratada. Então, lá na página da corretora, lá na plataforma ou do Tesouro Direto, você vai ver Tesouro IPCA mais uma quantia, um valor. Pode ser 4,50, 5, alguma coisa. Então, vai ser a taxa da inflação mais alguma coisa que vai indexar o seu investimento durante todo o período. Este título também é interessante que você leve ele até o final, até o vencimento da aplicação. Porque se você resgatar ele antes, o que lhe é permitido, você estará sujeito à alta volatilidade que esse título tem, assim como o Tesouro Pré-fixado. Você poderá estar fazendo a compra num valor e quando você for vender, pode estar em outro. Isso é ruim, você pode estar sujeito a esse spread aí. Além do mais, como falado no Tesouro Pré-fixado, é ideal para uma meta, para um projeto de médio e longo prazo. O Tesouro IPCA também, contando com a inflação. A inflação na condição do nosso país, que mesmo baixa, ela é considerável. Então, leve ele até o final. Para questões de socorro, oportunidade, você utiliza o Tesouro Selic. Já em relação aos descontos e deduções, esse título segue as mesmas regras dos títulos anteriores, tanto o Tesouro Pré-fixado como o Tesouro Selic. E imposto de renda, taxa de administração do agente de custódia, se houver, taxa de administração da B3 sobre o valor total e assim por diante. Agora, Tesouro IPCA com juros semestrais vai seguir a mesma regra, a mesma característica do Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Você que quer uma entrada regular, periódica na sua conta, essa é a opção. De 6 em 6 meses vai estar sendo acreditado lá, já descontado da fonte, um percentual de acordo com aquele período lá de rentabilidade. Mas se você não quer essa regularidade, você opta então pelo Tesouro IPCA simples, sem juros semestrais. No caso dessa questão de você optando com juros semestrais, atente-se que de 6 em 6 meses vai estar caindo, mas com as deduções do imposto. Imposto de renda, taxa de administração, da B3, do agente de custódia se houver, e assim por diante. Fique atento.
Galera, esses são os títulos oferecidos pelo Tesouro Direto. Você não investe no Tesouro Direto, você usa a plataforma do Tesouro Direto e você investe no Tesouro Selic, no Tesouro Pré-Fixado, no Tesouro IPCA, usando a plataforma do Tesouro Direto. Então, dá uma avaliada, pensa direitinho, busca mais informações. Se você já investe no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA, deixa aqui no comentário. Se você está pensando também, deixa aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nós nos encontramos no próximo vídeo. Conto com você. Até lá!